Eu quero ouvir seu coração batendo, porque depois eu vou comer ele. Sejam bem-vindos de volta ao canal Arquivo Mistério e hoje eu tô trazendo pra vocês um dos casos mais pesados que eu já pesquisei até hoje. Galera, não é exagero, são muitas vítimas e eu tentei achar um equilíbrio entre todos os detalhes e o tipo de conteúdo que eu posso trazer pra apresentar pra vocês. Mas muitas palavras como canibalismo, necrofilia, desmembramento de corpos serão faladas aqui no episódio. Então é sério, se você não tá preparado pra detalhes muito fortes, eu entendo se você parar o vídeo e não der continuidade. Agora, pra você que tá preparado, deixa seu like também, pega seu fone de ouvido e boa sorte. Episódio de hoje, Jeffrey Dahmer. No início dos anos 90, os Estados Unidos e principalmente os moradores da cidade de Wisconsin ficaram aterrorizados com a descoberta de um serial killer, até então nem procurado pela polícia, pois ele, durante anos, conseguiu esconder muito bem os corpos de todas as suas vítimas. Em 1991, com um total de 17 mortes, após agressões físicas, crimes sexuais, assassinatos, necrofilia e canibalismo, o responsável foi preso e teve uma das maiores condenações já aplicadas a um cidadão americano. Muito se sabe sobre a sua história, desde a infância até a prisão. Então aqui, no caso de hoje, você vai saber tudo sobre Jeffrey Lionel Dahmer. Nascido no dia 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, Jeffrey era filho de Lionel Herbert Dahmer, que na época era estudante de química, e Joyce Annette Dahmer, instrutora de máquinas de teletipo. Alguns anos depois, ele também ganhou um irmão mais novo chamado David. A infância de Jeffrey foi basicamente construída na presença das brigas intensas dos pais. Joyce passava a maior parte do tempo na cama se recuperando de fraquezas no corpo e o pai passou a ficar mais ausente por conta das pesquisas da faculdade. Ela sofria de ansiedades constantes e já tinha tentado suicídio tomando remédios. Infelizmente, nenhum dos dois conseguia dar a atenção devida ao Jeffrey. Em 1966, a família se mudou para Ohio. Na escola, Jeffrey era muito quieto e com poucos amigos. Desde pequeno, ele já manifestava interesse por animais mortos. Ele colecionava borboletas e libélulas dentro de frascos fechados. Seu interesse nesse universo começou na escola, quando na aula de biologia os alunos tiveram que dissecar fetos de porcos. Ele começou então a coletar animais mortos na estrada e levar para casa para praticar taxidermia. Em 1970, aos 10 anos de idade, durante um jantar em família, Jeffrey perguntou: Ô pai, o que acontece se a gente pegar os ossos desse frango e colocar em uma água sanitária? Pelo fato do pai ser químico e ter um filho perguntando sobre algo que ele sabia muito bem, Lionel explicou como limpar e preservar os ossos dos animais. Na escola, aos 14 anos, Jeffrey era educado, inteligente, com boas notas, tocou por um tempo na banda de estudantes e era um excelente jogador de tênis. Mas além disso, com essa idade, foi quando ele começou o seu vício com bebidas. No decorrer da adolescência, Jeffrey se descobriu homossexual, e os seus desejos se mostravam muito fortes para um garoto que ainda não tinha nem completado a maioridade. Ele fantasiava dominar o seu parceiro e controlá-lo completamente, de uma maneira totalmente submissiva. Aos 16 anos, ele começou a imaginar situações em que o parceiro poderia estar inconsciente e assim poder usá-lo sexualmente. Em setembro de 77, seus pais decidem se divorciar depois que Lionel descobriu uma traição da esposa ocorrida ainda naquele ano. No início do ano seguinte, ele se mudou. Semanas após a formatura do Jeffrey no colegial, ocorrida em maio de 78, Joyce decidiu sair de casa e voltar a morar com os pais. Ela levou o filho mais novo, David, e deixou Jeffrey morando sozinho na casa da família. Em 18 de junho, já com 18 anos e apenas algumas semanas após toda essa mudança em sua vida, Jeffrey deu carona a um rapaz chamado Steven Mark Hicks, de 19 anos. O rapaz estava viajando de carona pelas estradas para ir a um show de rock em uma cidade próxima. Durante a conversa no carro, Jeffrey conseguiu convencer o rapaz de ir em sua casa para beberem juntos. Eles ficaram lá por algumas horas. Cara, obrigado pela bebida, mas eu acho que já tá ficando tarde pra mim. Eu preciso ir. A resposta do Jeffrey foi: Está certo, eu vou aguardar sua visita no retorno do show. Mas na verdade, os seus pensamentos eram outros.
Não, eu não posso deixar ele ir embora. Ele não vai voltar. Jeffrey pegou um peso de academia de aproximadamente 5 quilos e acertou 2 vezes a cabeça do Steven, deixando-o inconsciente na hora. Não demorou muito até que ele fosse estrangulado até a morte. Jeffrey tirou as roupas do Steven, as suas próprias roupas, e se masturbou em cima do cadáver. Na manhã do dia seguinte, Jeffrey começou o processo de ocultação do corpo. Ele retirou todos os órgãos, desmembrou braços, pernas, enterrou os restos numa cova rasa no quintal e, com o passar dos dias, ele retirava parte por parte para dissolver a carne em produtos químicos, jogando resíduo pelo vaso sanitário, e os ossos eram quebrados com marreta para virarem pó e serem espalhados pela floresta que ficava atrás da casa da família. O início da faculdade do Jeffrey foi um fracasso. Com desempenho muito ruim, além do vício em bebidas, e mesmo com o primeiro ano totalmente pago, ele abandonou o curso de Negócios e Empreendedorismo após 3 meses de aula. No final do ano, seu pai descobriu que Joyce não estava mais morando em casa e que seu filho estava todo esse tempo morando sozinho. Jeffrey também nunca contou sobre a saída da mãe, porque ter a casa vazia era uma liberdade da qual ele estava aproveitando. Lionel decide voltar. No início do ano seguinte, 79, por insistência do pai, Jeffrey se alistou no exército, onde treinou como especialista médico na base do Texas. Posteriormente, ele foi transferido para a Alemanha, mas o desempenho das suas atividades começaram a decair muito e ele foi dispensado no início de março de 81. Após sua saída, 2 soldados o acusaram de estupro. Em ambos os casos, com sedativos e uso de drogas. Jeffrey então foi enviado para um interrogatório na Carolina do Sul e não retornou para casa após a reunião. Ele não conseguia encarar o pai após o fracasso dos seus desempenhos e das acusações que estavam vindo à tona. E por isso, ele decidiu morar em Miami. Lá ele conseguiu um emprego numa delicatessen, mas praticamente todo o salário era gasto com bebida. Não demorou muito para ele ser despejado do quarto em que alugava, mas mesmo assim ele não saiu do emprego. Continuava trabalhando, bebendo e dormia nos bancos das praias até decidir voltar para casa ainda em setembro daquele ano. Em dezembro, por causa do uso excessivo de álcool, seu pai Lionel decide enviá-lo para morar com a avó. Ela era o único membro da família em que o Jeffrey mostrava um afeto muito grande. Lionel acreditava que a convivência com a avó poderia ajudá-lo a sair do vício, mas na verdade isso não adiantou. Durante quase 3 anos, Jeffrey viveu com o dinheiro que ela dava para ele e gastava com cigarros e bebidas. Em agosto de 82, ele foi preso por atentado ao pudor, se expondo nu na frente de mulheres e crianças. Ele foi liberado alguns meses depois e conseguiu um emprego numa fábrica de chocolates. No início de 85, ele começou a frequentar bares, saunas e conhecer novas pessoas. Nos encontros íntimos, ele tinha sua satisfação sexual, mas começou a se sentir mal com os movimentos que seus parceiros faziam durante o sexo. Para ele, os parceiros deveriam ser apenas objetos de prazer. Então, a partir de julho de 86, ele começou a manipular remédios para dormir. Misturava na bebida dos garotos para assim deixá-los inconscientes e poder realizar os seus desejos mais obscuros. No mês seguinte, ele foi preso por se masturbar na frente de 2 garotos de 12 anos de idade. Mas na defesa, ele alegou que estava apenas urinando. Ele foi acusado por conduta desordenada e pegou 1 ano de detenção. No dia 20 de novembro de 87, já fora da cadeia e ainda morando com a avó, aos 27 anos, Jeffrey conheceu um rapaz chamado Steven Walter Tommy, de 25 anos de idade. Ele o convenceu a acompanhá-lo até um quarto de hotel. O plano era conseguir novamente alguém para drogar e abusar sexualmente. Quando acordou, ele se viu por cima do Steven, já morto, com o peito afundado e com o corpo cheio de hematomas. Os 2 punhos e um antebraço estavam extremamente machucados, além de sangue escorrendo pela boca. Jeffrey não acreditou no que ele estava vendo. Ele não lembra de nada do que aconteceu naquela noite. O plano para esconder o corpo foi colocá-lo dentro de uma mala e levar para a casa da avó, pois lá ele tinha produtos que ajudariam na decomposição do cadáver. Já no porão de casa, ele cortou os braços e as pernas do Steven, retirou os órgãos, a pele e colocou no saco de lixo. Os ossos foram enrolados em lençóis e triturados com uma marreta. Retirou a cabeça e a manteve enrolada em um cobertor por 2 semanas.
ele a fervia em solução química para mantê-la intacta e assim usá-la para masturbação e sexo oral. Com o passar do tempo, o crânio ficou muito frágil. Ele decidiu então pulverizar e descartar. Essa foi a segunda vítima fatal. Em janeiro de 88, Jeffrey atraiu um adolescente de 14 anos chamado James Edward Dockstader, já conhecido por trabalhos de prostituição, para tirar fotos nuas em sua casa por $50. Lá, eles tiveram relação sexual e após isso Jeffrey o drogou e estrangulou. O corpo ficou lá por uma semana até ser desmembrado e descartado da mesma maneira que ele fez com a vítima anterior. Em março do mesmo ano, um outro rapaz foi convencido de ir até a casa do Jeffrey para passar a noite com ele, Richard Guerreiro, de 22 anos. Durante a noite, ele foi drogado e depois estrangulado ao mesmo tempo em que Jeffrey praticava sexo oral. Mais uma vez, os ossos foram desmembrados, a pele foi descartada e o crânio mantido por meses até a pulverização. Essas foram a terceira e a quarta vítimas fatais. No dia 25 de março, em um bar, ele conheceu um aspirante a modelo chamado Anthony Lee Sears. Após a prática de sexo oral, Jeffrey o drogou e estrangulou até a morte. Na manhã seguinte, ele colocou o corpo na banheira da avó, retirou a cabeça, o pênis e pulverizou todo o resto, que mais uma vez foram descartados no lixo. Essa foi a primeira vítima que o Jeffrey manteve permanentemente partes do corpo em formol. No dia 14 de maio de 90, ele se mudou para o apartamento 213 na North 25th Street. E em apenas uma semana depois, ele conheceu Raymond Lamont Smith, um garoto de programa de 32 anos que acabou sendo a sua sexta vítima fatal. O processo de sexo, drogas e estrangulamento foi repetido. No dia seguinte, Jeffrey usou pela primeira vez uma câmera Polaroid para tirar fotos do corpo em posições sexuais antes de fazer ele desaparecer. A cabeça foi mantida num outro frasco com formol e guardada numa caixa de metal ao lado da cabeça de Anthony. Sétima vítima, junho de 90. Edward Warren Smith, 27 anos. Dessa vez, ele não fez o corpo desaparecer. Ele o manteve desmembrado dentro de um freezer por meses. Durante um processo de limpeza das partes, Jeffrey errou na dosagem dos produtos e na hora da secagem da cabeça dentro do forno, ela explodiu. 3 meses depois, no início de setembro, Jeffrey conheceu Ernest Marcus Miller, de 22 anos, também garoto de programa. O serviço, que seria apenas de beijos e carícias, custaria $50 e, na ocasião, Jeffrey pediu para fazer algo muito diferente. O que eu vou te pedir pode soar um pouco estranho, mas eu posso escutar seu coração? Claro, sem problema. Alguns segundos depois, Jeffrey tentou fazer sexo oral no rapaz. Opa. Isso aí vai custar um pouquinho mais caro. Não tem problema. Você quer uma bebida? Aceito sim, obrigado. Ao preparar as bebidas, Jeffrey percebeu que não tinha comprimidos suficientes para conseguir dopar o rapaz. Então, num ato rápido, ele cortou a garganta de Ernest, que sangrou por alguns minutos até a morte. Jeffrey tirou fotos do corpo antes de dissecá-lo na banheira. Mais uma vez, retirou a cabeça da vítima e, enquanto conversava com ela, desmembrava o resto do corpo. O conteúdo da conversa nunca foi revelado. Os bíceps e o coração foram guardados. Essa foi a primeira vítima que Jeffrey decidiu manter partes na geladeira para a prática de canibalismo. Ernest foi a 8ª vítima fatal. Ainda em setembro, Jeffrey conheceu a sua 9ª vítima, David Courtney Thomas, de 22 anos. O convenceu de ir ao seu apartamento com a proposta financeira de tirar fotos. Depois de dar a Thomas uma bebida carregada de sedativos, Jeffrey não se sentiu mais atraído por ele e teve medo que David, ao acordar, ficasse furioso percebendo que tinha sido drogado. Então, ele o estrangulou e desmembrou todo o corpo, descartando ele por completo. Nada foi guardado. Os artifícios utilizados para convencer as vítimas a irem ao seu apartamento eram praticamente os mesmos: dinheiro, serviços com fotos e bebidas, além de se tornar metódico o processo do início do crime até a ocultação do cadáver.
18 de fevereiro de 91, 10ª vítima. Kurt Durrell Strutter, 17 anos, drogado, estrangulado até a morte, usado sexualmente, desmembrado e crânio mantido. 7 de abril, 11ª vítima. Errol Lindsay, 19 anos, drogado e primeira vítima usada para um experimento. Jeffrey fez um pequeno furo no seu crânio e inseriu ácido clorídrico na intenção de mantê-lo vivo e inconsciente por muito mais tempo. Ai, nossa, o que aconteceu? A gente bebeu muito ontem à noite. Você deve estar de ressaca. Espera aí que eu vou pegar um copo d'água para você. Tá, obrigado. Jeffrey o drogou novamente e decidiu não dar continuidade ao experimento. O estrangulou até a morte, praticou necrofilia, retirou a cabeça e deu fim no corpo. 23 de maio, 12ª vítima. Tony Hughes, 31 anos. Drogado, estrangulado e deixado no chão do quarto por alguns dias. 3 dias depois, 26 de maio, 13ª vítima. Conera Xintan Sanfone, 14 anos. Drogado e usado para sexo oral. Após isso, Jeffrey tentou novamente o experimento. Mas na manhã seguinte, a vítima acordou antes do Jeffrey e saiu. Na rua, ele achou 3 senhoras e pediu ajuda. Alguns minutos depois, Jeffrey acordou e percebeu que o rapaz tinha sumido. Ele saiu para procurá-lo e o encontrou. Mas além das 3 mulheres, 2 policiais estavam conversando também com o garoto. Mesmo assim, Jeffrey interveio. O que você tá fazendo aqui? Vamos para casa. Desculpe, mas o que está acontecendo aqui? Opa, seu policial. Ele é meu namorado. É que a gente bebeu muito ontem e acabamos discutindo. Mas eu acho que a gente só precisa conversar. Jeffrey conversou tanto com os policiais que os convenceu de que aquele garoto era mesmo seu namorado, que ele tinha 19 anos e ainda conseguiu fazer com que eles os levassem até a porta do apartamento. Lá, Jeffrey mostrou fotos que ele tirou do garoto dizendo que era uma fantasia que os dois realizavam em seus momentos mais íntimos. Os policiais acreditaram e saíram. Jeffrey então injetou mais ácido clorídrico no cérebro do menino. Dessa vez, a injeção foi fatal. Essa foi a primeira vez em que ele teve 2 corpos completos dentro do apartamento. No dia seguinte, ele começou o processo de desmembramento dos corpos e mais uma vez reteve os crânios das vítimas. Jeffrey percebeu que a quantidade de restos mortais que estava sendo jogada pelo ralo e lixo estava ficando excessiva. Então, ele decidiu comprar um galão industrial de contenção química e deixou dentro do próprio quarto. 30 de junho, 14ª vítima. Matt Cleveland Turner, 20 anos. Drogado, estrangulado, necrofilado e desmembrado. A cabeça foi guardada no freezer. 5 de julho, 15ª vítima. Jeremiah Wimberger, 23 anos. Drogado e teve água fervente injetada no crânio. Ele ficou em coma por 2 dias, foi abusado sexualmente durante esse tempo e morreu. Ele também foi desmembrado. 15 de julho, 16ª vítima. Oliver Joseph Lace, 24 anos. Drogado, estrangulado, necrofilado e desmembrado. Ele manteve também o coração na geladeira e o esqueleto no freezer. 19 de julho, 17ª vítima. Joseph Arthur Brad Hoft, 25 anos. Drogado, estrangulado, necrofilado e ficou na cama por 2 dias. No dia 21, a cabeça do Joseph estava cheia de larvas. Ele tirou a cabeça do corpo, limpou e guardou na geladeira. O corpo também foi desmembrado. No dia 22 de julho, ele conheceu Tracy Edwards, 32 anos. Ao chegar no quarto do Jeffrey, ele notou que pela TV passava o filme O Exorcista 3. Tracy o achou legal até ele começar a falar de pessoas que o abandonaram. Num gesto brusco, Jeffrey algemou um dos punhos do Tracy e o ameaçou com a faca. O quê? O que tá acontecendo, cara? Você não precisa fazer isso! O comportamento do Jeffrey mudava de uma hora para outra. Ele andava para frente e para trás, além de fazer um ruído muito estranho com a boca. Certas cenas do filme o interessavam mais do que outras. Em determinado momento, Jeffrey se virou e encostou o ouvido no peito do Tracy. Eu quero ouvir seu coração batendo, porque depois eu vou comer ele. Jeffrey começou a andar pela casa falando sozinho como se mais ninguém tivesse lá. Tracy falava com ele e ele não respondia. Ele se levantou, foi até o banheiro e Jeffrey não fez nada.
No momento oportuno, Tracy consegue derrubá-lo e, ainda com a algema em uma das mãos, foge. Às 10h30 da noite, na rua, ele encontrou 2 policiais na esquina do prédio onde tudo aconteceu. Eles eram Robert Heath e Rolf Miller. Polícia, pelo amor de Deus, me ajuda. O cara, ele colocou essa algema em mim. Você consegue tirar? Os policiais tentaram retirar, mas como as chaves que eles tinham eram de modelos diferentes das algemas, eles decidiram voltar para o apartamento. No caminho, Tracy explicou tudo o que aconteceu. Pois não, boa noite. Boa noite, senhor. Qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Jeffrey. Sr. Jeffrey, nós podemos entrar? Claro, fique à vontade. Entrem. Sr. Jeffrey, este homem acusa o senhor de ter algemado ele. Isso procede? Sim, isso é verdade. A gente ia transar usando isso como fantasia, mas ele desistiu e foi embora. Esse cara é um maluco. Ele me ameaçou com uma faca, disse que ia abrir meu peito e comer meu coração. E eu não sei nem mais o que direito. As chaves estão na cômoda do meu quarto. Só um minuto que eu vou pegar. Não. Deixa que eu pego. Ao chegar no quarto, Rolf vê uma faca no chão, além de também notar o galão industrial no canto do cômodo. Abrindo a gaveta para pegar as chaves, ele também se depara com uma coleção de fotos Polaroid, muitas das quais eram de corpos desmembrados. Ele ainda percebeu que o cenário utilizado em todas as fotos era do próprio apartamento em que ele estava. Rolf retornou para a sala e mostrou as fotos para o seu parceiro Robert. Cara, isso aqui é de verdade. Quando Jeffrey percebeu o que estava acontecendo, ele entrou em luta corporal com os policiais para tentar fugir pela porta. Mas rapidamente ele foi dominado, algemado e jogado no chão. Enquanto Robert pressionava seu pé no pescoço de Jeffrey, Rolf ligava para pedir esforços ao mesmo tempo que verificava a casa. Ao abrir a geladeira, ele se deparou com cabeças e pedaços humanos empacotados. As únicas palavras do Jeffrey foram: Me matem! Por tudo que eu fiz! Eu devia estar morto. Com a equipe forense averiguando todo o apartamento, foram encontradas 74 fotos Polaroids, 4 cabeças decapitadas, 7 crânios, um músculo braçal, um tronco, 2 esqueletos, um par de mãos, couro cabeludo mumificado, diversos órgãos presos no gelo do freezer, além de 2 corações e 2 pênis muito bem conservados dentro da geladeira. Diversas outras partes humanas estavam se dissolvendo dentro do galão. No dia seguinte, Jeffrey começou a ser interrogado e dispensou o direito de ter um advogado, pois ele falou que confessaria todos os crimes. As confissões detalham com muito mais detalhes os atos narrados aqui: uso de drogas, estrangulamento, necrofilia, desmembramento, ocultação de cadáver e canibalismo. Quando perguntado do porquê de manter os crânios e esqueletos preservados, ele explicou que pretendia fazer um altar na sala para admirar todos aqueles que naquele momento agora eram parte dele. Acrescentou que do jeito que as coisas estavam indo, em 6 meses, era isso o que a polícia iria encontrar. Da detenção até o julgamento, vários especialistas o analisaram, e os perfis traçados eram muito distintos. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade limítrofe, esquizofrenia, dependência ao álcool, distúrbio psicótico e necrofilismo. Os advogados de defesa tentaram ao máximo reduzir a pena, declarando que ele tinha problemas mentais, mas a promotoria rejeitou todos os argumentos. No dia 15 de fevereiro de 92, ele foi julgado pelos seus crimes, exceto o primeiro ocorrido em 78. O julgamento desse último aconteceu 3 meses depois. Jeffrey novamente se declarou culpado de todas as acusações. Ao total, Jeffrey foi condenado a 16 prisões perpétuas, mais 941 anos em regime fechado. Jeffrey passou a cumprir sua pena no presídio de Columbia. Ele foi colocado em confinamento solitário para sua própria segurança. Mas no ano seguinte, ele foi transferido para uma unidade menos segura. Em julho de 94, um companheiro de cela tentou cortar sua garganta com uma navalha. Ele sofreu apenas ferimentos leves.
Durante as visitas que os seus pais faziam, em momentos separados, pois eles não se falavam, Jeffrey sempre expressava não se importar com o que poderia acontecer com ele dentro da prisão. Ele realmente queria pôr um fim em tudo, mas não tinha coragem de acabar com a própria vida. No dia 28 de novembro do mesmo ano, Jeffrey foi encontrado morto com fortes ferimentos no rosto e na cabeça, feitos por uma barra de ferro. O responsável pelo crime foi o presidiário Christopher Scarver. Ele informou às autoridades que Jeffrey não reagiu, não gritou e nem fugiu. Ao perceber o que estava para acontecer, Jeffrey apenas esperou. Ao todo, Jeffrey fez 17 vítimas fatais. Existe um documentário chamado Confessions of a Serial Killer, que vocês podem encontrar aqui no YouTube mesmo, com o nome de Confissões de um Serial Killer, e tem legendas em português. Lá você vai ver uma entrevista com o próprio Jeffrey, com o pai Lionel, com a mãe Joyce, só que em determinado momento da entrevista, as perguntas acabam sendo voltadas mais para a visão do pai, que na época estava lançando um livro chamado A História de um Pai. E esse é o motivo do qual a própria Joyce deixou claro na entrevista que ela não gosta de vir a público para falar sobre isso, porque as pessoas, principalmente seu ex-marido, culpam ela. Existe um livro bem famoso também chamado Meu Amigo Dharma, que foi lançado em 2012, e em 2017 foi lançado um filme também baseado no livro. Eu tenho até esse livro aqui, só que a minha versão é em inglês, mas tem ela em português também. Ele é um livro bom porque ele é em quadrinhos. Deixa eu mostrar aqui. Acho que dá pra ver, né? Agora tá melhor, né? Dá pra ver. Não é tão forte como o episódio que eu produzi hoje pra vocês. Não tem muitos detalhes, mas você consegue ter uma ideia do Jeffrey. Espero que tenham gostado do episódio de hoje, que tenham tido fôlego para ter chegado até aqui. Se você é novo no canal, já se inscreve. Toda semana tem vídeo novo e eu espero vocês então na próxima terça-feira. Combinado? Até lá!